A classificação do Botafogo serão 3 cariocas, Botafogo, Flamengo e Fluminense, 2 paulistas, São Paulo e Palmeiras, 1 gaúcho, o Grêmio e 1 mineiro, o Atlético. Só para lembrar a divisão desses 7 times nos potes. Sorteio marcado para a próxima segunda-feira. Pote 1 com Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo. São os times cabeças de chave. O pote 2 tem o Atlético Mineiro, o pote 4 com o Botafogo. Vale a lembrança de que o Atlético Mineiro não pode figurar em grupo de times brasileiros. Já o Botafogo, que veio da pré-Libertadores, esse sim pode cair num grupo brasileiro. Poderemos ter, por exemplo, Botafogo e Fluminense ou Botafogo e Flamengo no mesmo grupo. Para falar agora sobre Pedrinho, meio atacante do Atlético Mineiro, que interessa ao Santos. Revelação feita por Will Dantas em participação no podcast Alambrado Alvinegro. Ele foi perguntado a respeito do futuro do Pedrinho e contou, o Will Dantas, o empresário do Pedrinho, que um técnico de um time de São Paulo entrou em contato diretamente com o Pedrinho, convidando ele para ser reforço. Depois que acabou o programa, conversei com o Will Dantas e consegui apurar que o time interessado é o Santos. A ligação foi feita pelo Fábio Carille. O Carille está muito preocupado com a ausência do Otero em jogos de Copa América e também datas FIFA e convocações para as eliminatórias para a Copa. Busca um jogador para atuar pelo lado direito, ele vê o Pedrinho com essa característica. A negociação é complicada por causa do Shakhtar Donetsk, que pretende contar com o Pedrinho a partir da metade do ano, isso sem falar nos salários. O Pedrinho ganha algo na casa dos 650 mil por mês no Atlético. Então, esse número fica bastante pesado dentro da realidade financeira do Santos, que tem pago salários na média de 300 mil reais. Na média não, os maiores salários são de 300 mil reais. Pedrinho, que não conseguiu vingar nessa temporada, foram só 124 minutos, um jogo como titular, outros 3 na condição de reserva. O Atlético topa liberá-lo, inclusive nessa janela de 1º a 19 de abril. Difícil imaginar que esse acordo com o Santos possa sair tão cedo, mas de qualquer forma, vou ficar de olho nessa história e qualquer novidade trago para vocês. Põe na tela o Rubens falando a respeito dessa aclamação que já virou Rubens titular do Galo. Eu fico feliz por isso, né, o carinho deles, mas eu tenho que fazer meu trabalho quando entrar dentro de campo. Não adianta eles pedirem eu entrar e não corresponder, então agradeço o carinho e tento corresponder ao máximo ajudando a minha equipe. Teve hora que você deu um carrinho ali que a arquibancada veio abaixo, foi bacana, né? A torcida do Atlético gosta disso, né, então acho que eu me identifico muito com isso, então eles gostam e eu procuro fazer bastante. Ó, já falei e vou falar novamente. Se a gente pegasse um histórico do Rubens dos últimos 12 jogos e pegasse isso aí, transferisse para outras peças do elenco aí mais badaladas, já era titular fácil. Estava assim, carregada água na peneira para eles aí. Breno Galante, preciso te ouvir, meu querido. No seu time, Rubens tem passagem? Olha só, eu acho que o momento do Rubens é um momento muito bom. É um momento que ele tem crescido de produção e não é desde agora, não. Desde o final da reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Filipão resolveu colocar ele como meia ali para fazer uma dobradinha com a Arana, e ele se destacou, né? Acho que foi até o primeiro jogo, se eu não me engano, foi lá em Bragança Paulista, naquela vitória do Atlético contra o Bragantino. Agora, o Filipão tem as suas convicções. Se você for pegar hoje o meio de campo do Atlético, que você tem Batalha, você tem Scarpa, você tem o Igor Gomes e ele fecha ali com o Alisson, talvez o torcedor fique pedindo a saída do Igor Gomes para o lugar do Rubens, é o que a gente viu no último jogo. Mas o Igor Gomes junto com o Everson são os 2 jogadores que fizeram todos os jogos do Atlético na temporada. O Igor Gomes jogou os 9 jogos e o Everson também jogou os 9 jogos. Isso prova, o Filipão dá uma prova de que o Igor Gomes é um jogador da sua confiança, que taticamente é um jogador que ele gosta. Então eu acho que o Rubens no meu time hoje seria o titular no lugar do Igor Gomes? Seria. Mas eu acho que ainda para o Filipão, no olhar geral, no contexto geral, na busca do melhor equilíbrio do seu time, eu acho que ele agora ainda não vai abrir mão do Igor Gomes, até pelo esse histórico que eu estou falando de jogos. Tá, ô Thiagão, Thiago Fernandes, que hoje tem 3 Thiagos. Tem opinião polêmica sobre isso. Tem opinião polêmica. Na convicção do Filipão, o Igor Gomes é o titular absoluto, mesmo não jogando o que jogou na temporada passada. Eu, fazendo o recorte, vamos pegar os últimos 9 jogos do Igor Gomes na temporada 2023 e pegar os 9 jogos da temporada 2024. A gente vê uma queda do rendimento do Igor Gomes. Natural, algo normal de acontecer com qualquer jogador. Mas hoje, vendo o que o Rubens entrega a cada vez que ele joga,
Você daria essa opção? E qual a opinião polêmica que você tem? Assim que o Breno terminou de falar, você falou, eu tenho uma opinião polêmica. Se o futebol não tivesse o nome dos jogadores, tipo, esse cara que chama Hulk, esse cara que chama Paulinho, esse cara que chama Gustavo Scarpa, esse cara chama Everton. Se fosse só bola. Só bola, só número, bola. o Gustavo Scarpa tinha que sair desse time. E aí eu colocaria o Rubens no lugar do Gustavo Scarpa. É que a gente tem uma expectativa muito grande em cima do Scarpa. Mas o pior do meio-campo do Atlético hoje é o Gustavo Scarpa, não é o Igor Gomes. É que o Igor Gomes, ele não agrada tanto o torcedor. Ele não enche os olhos igual o Scarpa já encheu quando ele não estava no Atlético. Ele é um operário. Ele é o operário. Mas nesse time, nesse meio-campo do Atlético, o que menos tem jogado bola é o Gustavo Scarpa. Se fosse para tirar alguém por futebol, era o Scarpa que tinha que sair desse time. Mas sim, o Rubens tem que ser titular. E se fosse por futebol, se fosse só o futebol, só o que cada um está apresentando dentro de campo, eu tiraria o Scarpa. Mas como eu sei que existe uma expectativa, existe uma possibilidade, aquela questão do que o cara já jogou no passado, aí então eu tiraria o Igor Gomes. Mas hoje, para mim, o pior do meio-campo do Atlético é o Gustavo Scarpa. Tá, eu posso chamar o HG, Andrezão? O HG, por que o Rubens não é titular? Por que a gente tem discutido tanto isso ao decorrer dos programas? Jotinho, eu acho que eu fiz polidense, cara, na cruz. Porque o Atlético faz um esforço hercúleo para trazer o Gustavo Scarpa. E aí eu ouço da boca do Thiago Fernandes que se alguém tiver que sair desse meio-campo do Atlético, tem que sair o Scarpa. Aí diz mais sobre quem organiza o time do que propriamente sobre o jogador. Mas aí vão dizer que é pegação no pé. Mas não, tá pegando no pé. É implicância e tal. Gente, o Atlético para mim é Scarpa, Hulk mais 10. Se o Scarpa não tá jogando a ponto de merecer titularidade absoluta, é porque ainda não encontraram o papel dele dentro do time. Na organização do time. O que eu estou querendo dizer? Cada história do jogador, né, desde muito jovem, é uma história diferente. Por vezes alguns têm base, você pega o Endrick, você vê que o Endrick é um cara que ele teve base, né, tem todo o cuidado com a imagem dele, os pais muito próximos e tal, acompanha a carreira dele. Até o momento não cometeu nenhum ato que o desabonasse e tal. E outros jogadores que têm muito talento, e eu não estou comparando aqui com o Endrick, talento não, o Endrick é muito extra classe, parece que falta um pouco disso, e aí não dá pra gente criticar aqui, da base que eles recebem na educação, na organização do time. Dá pra jogar o Scarpa e o Rubens? Dá. Quem sai? A gente não vê treino. O recorte veja bem, o recorte do Rubens é um recorte que é curto, menor do que de muitos jogadores que tiveram mais sequência e já convenceu a todos nós. O Scarpa, aliás, o Rubens, faria um trabalho que o Scarpa não faz, mas que faria o Scarpa jogar mais. Porque o Rubens, além de saber avançar, ele marca muito bem, dos melhores marcadores que o Atlético tem. E é uma das maiores deficiências do time para mim. Por isso, eu acho que ele tem que entrar. Na vaga de quem? Não sei, só não pode ser do Scarpa. Porque se você automaticamente tem um time que marca mais, o Scarpa vai ter mais liberdade para jogar. E ele sabe jogar. Sem a bola ele também sabe, mas o Rubens sabe mais do que ele. Com a bola, ele é muito superior ao Rubens, eles não fazem a mesma função. Portanto, eles podem jogar juntos. Eu só não sei como é que o Otávio vai voltar. O que o Batalha joga, eu já sei. O que o Rubens joga, eu já sei. O Rubens estar à frente da defesa, ao lado do Otávio ou do Batalha, para mim, é uma coisa que pode e deveria acontecer, porque o lado esquerdo do Atlético ganharia muito defensivamente e ofensivamente. À frente, a zaga ficaria mais protegida, porque o Canhotinho joga demais. Agora, ele já deu entrevista falando que quer jogar na lateral esquerda. Na lateral esquerda, ele vai ter que aguardar as oportunidades, porque do lado esquerdo, a gente viu no jogo do final de semana que existe um craque da lateral esquerda, que rendeu muito, principalmente depois que o Rubens entrou no jogo.
Então dá para ter, sim, 3 canhotinhos. Dá para, aliás, 4, que o Hulk também é. Você pode ter o Rubens, você pode ter o Arana do lado esquerdo, manter. Você pode ter o Scarpa jogando pela meiuca, caindo pela direita e tal. E ponto final. O Thiago tá de brincadeira. É porque eu tô aqui, não dá para brigar. Se eu estivesse aí, nossa senhora, ia feder carbureto o estúdio. E ficou daquele jeito, viu, HG? Só te dando a notícia aí. O Thiago aqui, quando você estava falando, ele já tava... Se o Everton tivesse aqui, eu ia tripudiar em cima dele, eu ia partir para cima, E eu concordo com muita coisa que você falou, viu? Perfeitamente as suas colocações. Ô, Valu, para arrematar, o Everton falou uma coisa muito importante, que foi que o responsável pelo não rendimento do Scarpa até o momento tem indícios que é quem comanda, que ainda não encontrou a melhor forma para esse atleta estar jogando livre, leve e rendendo ao time do Atlético. Você concorda? Como que você vê toda essa questão? O que o Thiago falou amarrado com o que o Everton falou para a gente dar seguimento aqui ao nosso programa. Concordo em partes, um pouco com o Thiago, um pouco com o Everton. Acho que a responsabilidade não é toda do Luiz Felipe Scolari, mas ele tem sim uma grande parcela, na minha opinião, até porque o Scarpa, a gente tem visto ele mais centralizado ou então pelo lado esquerdo, e ele não conseguiu não foi dada a ele uma sequência do lado direito ali do meio campo, onde foram os melhores jogos dele. Ele até circula também da direita para o meio campo eventualmente, mas eu acho que ainda não foi dada para o Scarpa essa oportunidade dele ter uma sequência de jogos na faixa de campo inicial, onde ele mais rende. O Rubens, por mais que o Luiz Felipe Scolari tenha as convicções dele, já foi campeão do mundo assim, chegou, quase venceu a Eurocopa, venceu a Libertadores, enfim, é um técnico multicampeão, mas em algum momento também pode acontecer do campo começar a atropelar as próprias convicções. E eu acho que naturalmente é o que está acontecendo no caso do Rubens. O Rubens, ele tem a capacidade, se o Guilherme Arana, que ainda tem muita saúde, mas já não é um Arana, por exemplo, de 2021, o tempo passa para todos. O Rubens tem uma inteligência automaticamente de se encaixar na última linha de defesa do Atlético e fazer esse papel do lateral esquerdo. Pelo meio campo, ele ajuda a combater, toma muitas bolas sem falta e no ataque tem aquela qualidade que a gente viu bem no segundo gol do Atlético. E o próprio melhor Atlético do Luiz Felipe Scolari, para mim, me lembro muito aquela partida que o Rubens fez no Maracanã, diante do Flamengo, já do Tite, onde o Atlético venceu por 3-0. Também uma grande partida do Rubens. Eu acho que chega um momento que o campo e as atuações acabam atropelando as convicções do técnico alvinegro. E atacante Bernard vive um momento muito bom lá na Grécia. Temos os números aí, ô Andrezão? Tem? Então vamos colocar na tela, porque o Bernard, ele foi anunciado pelo Atlético no dia 5 de fevereiro. E nesse período foram 6 jogos. 6 jogos, certo? Olha lá. Ele é o primeiro em assistência, com 4. Primeiro em participação em gols, 6. Primeiro em passes decisivos. Primeiro em grandes chances criadas, 5. Primeiro em ações com a bola, 431, e primeiro em acerto em cruzamentos, com 37%. Ô Breno Galante, esse Bernard, que está se mostrando nesse último período, esses últimos tangos, essas últimas danças dele lá na Grécia, mostrando um ótimo desempenho, mostrando um desempenho muito bom. Esse Bernard chegando aqui no Atlético, o que você faria? A gente estava aqui discutindo Rubens, discutindo a questão do Scarpa, o Igor Gomes, e aí vem mais uma, eu não vou falar problema, eu vou falar, vem mais uma solução de bom futebol. Mas eu acho que o Bernard chegando, para chegar e assumir a titularidade. E aí o Filipão vai ter que fazer um bem bolado ali, de repente ele faz um meio de campo com Batalha, Scarpa, Bernard, e pode colocar... Cara, mas quem mata? E pode colocar o Zarate. Não, você pode recuar o Zarate para jogar como segundo volante. Que ele fez somente no período do Lucas Gonçalves, lá em 2021. Mas hoje o Atlético joga com um volante, com Batalha por ali, e ele recua um pouco ali o Scarpa para ficar centralizado. Ele pode continuar fazendo isso com o Zarate e o Bernard, mas aí entra aquela questão. E o Alisson?
Isso. O Alisson tá voando. Quer dizer, Que o Filipão já elogiou. Mas já qual elogiou. seria o seu meio campo? meio de campo, Batalha, Scarpa, Zaratio e o Bernard. Poderia ser isso. Agora, você tem a questão do Alisson. Cara, eu acho que vai depender, como o Filipão falou na última coletiva, do adversário, né, do momento de cada jogador, para você agora o Atlético vai ganhar com qualidade demais da conta. Hoje, a gente analisando o elenco do Atlético, eu estava até vendo esses números, que eu escrevi uma matéria agora há pouco sobre isso. Você pega Pedrinho, você pega Patrick, você pega Vargas e pega Kardec. Todos esses jogadores. E você não quis colocar o Edenilson nessa aí, né? Não, porque o Edenilson já jogou 7 jogos, ele é tá um sendo jogador útil para o Ele tá Filipão. sendo Eu falo dos que Dos hoje que não estão sendo utilizados. Você vai pegar um parâmetro como esse, cara, se o Bernard chegar, tem que assumir uma titularidade. São jogadores que têm pouco espaço, que não estão sendo utilizados, e vem um Bernard que está voando na Europa, né? Eu acho que chega aí para poder, sem dúvida alguma, pelo elenco que o Atlético tem, ser titular. Cara, é uma dor de cabeça boa para o Filipão, uma dor de cabeça boa para a torcida do Atlético, que só vem a crescer com qualidade. Tiago, eu queria te ouvir aí a respeito desse paralelo, né, que o Breno colocou, desses jogadores e como que ele montaria o meio-campo do Atlético. Você vê como é o Atlético voltando a ter um elenco mais robusto, que em certo momento muitos torcedores chegaram a olhar para o banco, coisa que eu até via de forma assim, meio que assustadora, o torcedor olhar para o Atlético e achar que o elenco não é tão forte assim. Mas coloca o Atlético como um elenco bem mais pomposo do que vinha tendo? Ah, com total certeza, Elton. Acho que o Atlético volta a ter grandes opções. Esses nomes que o Galante até citou, o Patrick, eu nem recordava que ele estava no Atlético ainda. Eu acho que é uma boa dor de cabeça para o Filipão. É uma excelente peça. Eu acho que o torcedor atleticano, e principalmente o Filipão, ele fica feliz em ver esses números, porque dificilmente o Bernard vai precisar de um tempo muito grande, no máximo 1 ou 2 semanas, para se adaptar à questão física do futebol brasileiro. E até olhando o mapa de calor ali, eu concordo com o Galante, acho que em alguns jogos dá sim para você colocar alguns jogadores mais leves. Se o Atlético vai jogando dentro de casa, com um time que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, dá para você jogar com esses jogadores no meio de campo. Obviamente, para um jogo fora de casa, contra um Palmeiras, um Flamengo, a estratégia é outra. Mas os grandes nomes no elenco são justamente para isso, para dar alternativas ao treinador em circunstâncias variadas, você conseguir mudar as peças do seu time sem perder a qualificação aí dos 11 iniciais. Se olha ali no mapa de calor, é interessante que a gente viu que o Bernard, ele flutua ali, agora dá até para ver melhor, ele flutua muito ali na frente e agora ele está ajudando muito na recomposição pelo lado esquerdo. Então acho que a questão de marcação do Bernard é algo que não precisa se preocupar tanto. Mas pelo mapa de calor, a gente vê que o Bernard evoluiu muito. Ele não é mais só aquele jogador, aquele ponteiro pelo lado esquerdo, mas é um jogador que flutua muito em todas as posições de ataque do Atlético. E só para fechar, mais uma vez, acho que a questão de marcação não precisa se preocupar tanto. Como a gente está vendo ali, ele pisa principalmente pelo lado esquerdo, quando precisa ali de uma marcação maior. Ô, HG, te colocar nessa aqui também, cara. É o seguinte, durante a última coletiva, o Filipão falou a respeito do Alisson, que é aquele ponta que joga aberto, é incisivo, é habilidoso, está também se aprimorando na marcação, foi importante, conseguiu ali ajudar o Saravia em vários momentos. Isso foi as palavras do Filipão. A chegada do Bernard, a chegada do Palácios, te preocupa o Atlético dar uma escondidinha no Alisson, ou hoje você já vê o Alisson um passo à frente dessa turma toda que tem que chegar, principalmente por a questão de ter um ponta rápido, é algo que agrada ao Filipão desde que o mundo é mundo. O campo é que prova, né? O campo é que mostra, o campo é que banca. E o Alisson tem entrado, tem dado assistência, tem feito gols. Então, o campo está mostrando que ele tem bola. E num jogo, é curioso isso aí que você destacou sobre o Filipão, num jogo em que o torcedor também viu que o Alisson não sobrou, como em jogos anteriores, na coletiva o Filipão fez aquilo que se esperava dele na coletiva anterior, quando ele disse, o moleque não está pronto. Sim, eu estou de acordo com o Filipão. Nenhum de nós, eu sempre repito isso aqui,
está pronto para coisa nenhuma. A gente vai aprendendo todo dia, a gente nunca está pronto. O Alisson também não está. Mas que legal o Filipão tirar um pouco da ideia do próprio torcedor de que não viu o Alisson fazer um grande jogo. E o Filipão disse, não, ele fez. Para o time, ele jogou muito bem, porque é o jogo, tal jogo sem a bola, né? O tal jogo sem a bola. Que ele marca quando o adversário está com a bola, mas quando o Atlético está com a bola também, ele consegue fazer algo, ocupar espaços, e ele tem feito isso muito bem. Então, Eltinho, o Alisson meio que está se garantindo. O Palácios vai ter que jogar e mostrar. Eu acho que pode ser uma briga boa, mas é uma briga boa que pode fazer até muito bem ou até melhor para o Alisson, porque você vê jogadores chegando num mesmo setor, não estou dizendo que são características idênticas e não são, mas num mesmo setor, a disputa aumenta. E em uma coisa que a gente critica tanto, que é o calendário, os 70 e tantos jogos durante o ano, todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar. E quando o Bernard chegar, aí vai ser um problema muito grande, entre aspas, até para a cabeça do Felipão. Porque aí ele tem o Rubens muito bem pedindo passagem, o Alisson pedindo passagem, o Palácio a gente vai ver, vai começar a observar com a sequência de jogos. Aí você tem o Paulinho, o Hulk é imexível, como diria aquele antigo ministro. Então é muito jogador para você resolver o problema na criatividade e também para os caras que jogam à frente, para os empurradores. É interessante. Eu hoje entendo, eu até falei um dia desses aqui que eu achava que o Alisson tinha que ser titular. Eu continuo insistindo que uma sequência pode funcionar muito bem. Até porque, Eltinho, se o Filipão disse recentemente que daria espaço para o Vargas e contaria com a contrapartida do Vargas até o restante da temporada, e não tem negócio, o Vargas não será vendido, o Atlético não vai ganhar dinheiro com o Vargas, com o Alisson vai. Então, oportunidade para ele, escala, põe para jogo, porque com poucas atuações já chamou a atenção de clube de fora. E é da Premier League, não conta para ninguém não. Então, continua dando sequência, mas não é a sequência que vai fazer o cara entrar no radar e ser vendido não. É bola. Então, é o Filipão achar o que o Scarpa tem que fazer em campo, melhorar cada vez mais a condição do Alisson e aí apontando caminhos, orientando. Mas hoje o menino Alisson, para mim, ele briga, assim, diretamente por uma posição no time titular. Ele é muita bola, viu, Eltinho? Muito.